Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em administração e pós-graduado em MBA em gestão pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, Organização Administrativa. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Bom, pessoal, nós vamos passar pelo sumário do curso, para a gente conhecer, né, a estrutura do curso, o conteúdo dele. Então, no início, nós vamos falar sobre os conceitos fundamentais, né, do que seria essa organização administrativa, qual que é o grau de importância dela para o direito administrativo. Nós vamos passar pelas estruturas dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. Nós vamos abordar aí a questão dos órgãos autônomos, entidades da administração indireta. Nós vamos falar da questão da descentralização e desconcentração administrativa, como é que funciona isso, certo? Então a gente vai ver que vai ter a criação de uma outra personalidade jurídica, né, de outra pessoa jurídica, no outro não, é só uma subdivisão interna. No capítulo 7, nós vamos ver a questão do controle da administração pública, como é que é feito isso, se é externo, se é interno pela própria administração. No 8, as reformas da organização administrativa, as reformas administrativas, como que isso vem modificando aí a questão da organização administrativa, os casos e as jurisprudências e o capítulo 10, para a gente fazer o fechamento aí de todo o conteúdo. Então, no capítulo 1, na parte de conceitos fundamentais, nós vamos abordar a definição de organização administrativa, funções do direito administrativo e princípios básicos do direito administrativo. Creio eu que nós vamos dividir esse capítulo 1 em duas aulas, pela extensão do conteúdo. Então, pessoal, na parte da definição aí, a gente tem que entender o seguinte, que a organização administrativa, sempre a gente analisando aí no âmbito do direito administrativo, constitui um alicerce estrutural para a eficácia e eficiência das ações estatais. Então, é uma ferramenta importante que vai fazer com que se organize as N frentes de trabalho, tá, das organizações aí como um todo, desde o Estado até os municípios. Então, essa organização trata-se do conjunto de normas e princípios que delineiam a estrutura dos órgãos públicos, estabelecendo as relações hierárquicas e funcionais que regem a administração pública, ok? Então, em sua essência, uma organização administrativa, ela visa proporcionar uma ordenação lógica e consistente às atividades estatais, buscando alcançar os objetivos delineados pela sociedade. Então, o próprio nome fala uma organização, então a gente vai organizar como que o governo vai atuar, seja ele federal, municipal ou estadual, ok? Então, pessoal, a definição precisa desse conceito remete à ideia de planejamento, distribuição de competências no setor da administração pública. Mais para frente nós veremos a questão da descentralização, desconcentração, ok? Por questão de gerência, tá? Fica mais fácil na questão da gerência a gente planejar isso e distribuir competências para outros órgãos, ok? Então, é através da organização administrativa que se estabelece as bases para o exercício do poder estatal, conferindo aos órgãos públicos as competências necessárias para a consecução das atribuições do Estado. Então, aqui que a organização administrativa entra como um fator importante, colocando a competência de cada órgão, certo? Ou seja, até onde as ordens desse órgão vai para não sobrepor outro, tá? Então a gente tenta organizar aqui o meio de campo. Então essa estruturação, ela não é estática, muito pelo contrário. A gente vai perceber que essa estruturação ela é dinâmica, tem um dinamismo por trás disso. Então ela se adapta às demandas sociais, às mudanças legislativas e às evoluções na concepção de gestão pública. Então por isso que de tempo em tempo a gente tem que ter essa reforma administrativa, certo? Então, pessoal, a compreensão da organização administrativa envolve não apenas a disposição física dos órgãos, aquele prédio ali, né, aquele documento, mas também a análise das suas competências, prerrogativas e relações interpessoais. Então, os órgãos que compõem a estrutura estatal não atuam de forma isolada.
Muito pelo contrário, eles estão interligados por uma rede complexa de interações que buscam garantir a harmonia na execução das políticas públicas. Então nós conseguimos ver isso na própria Constituição Federal, quando fala da questão dos poderes do Estado serem harmônicos, né, e trabalharem entre si, ok? Então a gente percebe isso na organização, ou seja, um poder ele não sobrepõe o outro, ele trabalha em harmonia. Então, assim, uma organização administrativa não é apenas um conceito técnico jurídico, mas uma ferramenta dinâmica que reflete as nuances da sociedade e as exigências do Estado moderno. Então, nesse contexto, pessoal, a definição de organização administrativa, ela transcende os limites da teoria jurídica e se adentra ao campo da ciência da administração, dialogando com a eficácia e eficiência e a economicidade na gestão pública. Então, aqui a gente percebe a utilização de ferramentas na questão de gestão de informação, ok? Então, ao compreendermos a organização administrativa, nós mergulhamos não apenas nas normas legais, mas também nas práticas de gestão, na busca por uma administração pública mais ágil, responsiva, externa para o atendimento das necessidades da sociedade. Então aqui a gente vai ver o seguinte, a gente vai traçar um objetivo, certo? E a gente vai ter metas, né, programas, ou seja, a gente vai desmembrando para a gente conseguir de pouco em pouco subir degrau por degrau e atingir lá em cima o nosso objetivo com ferramentas da administração. Então, no decorrer do curso, nós exploraremos em detalhes os elementos que compõem a organização administrativa, desde os princípios fundamentais até as questões mais complexas relacionadas à questão da descentralização e desconcentração administrativa. Então, nosso objetivo é proporcionar uma visão abrangente, tá? Uma visão crítica desse aspecto central do direito administrativo, promovendo assim o entendimento aprofundado de como uma estrutura estatal vai impactar diretamente a dinâmica das relações entre o Estado e os cidadãos. Certo? Então passamos para o segundo tópico, que vai falar sobre as funções do direito administrativo. Então, o direito administrativo, como uma disciplina jurídica, ele desempenha uma série de funções cruciais na estruturação e no funcionamento do Estado. Então, essas funções, de forma intrínseca, estão ligadas à natureza da administração pública e visam garantir a legalidade, a eficiência e a justiça na atuação estatal, moldando assim a relação entre o poder público e os cidadãos de forma a garantir o bem comum. Então, lembra do princípio da questão da supremacia, né, do bem público sobre o privado e a garantia sempre da coletividade, do bem comum. Princípios esses que estão na Constituição Federal. Então, na sua primeira função, o direito administrativo ele atua como regulador das relações entre a administração pública e os administrados. Ele estabelece normas que delineiam os limites do poder estatal, conferindo direitos e garantias aos cidadãos, ao mesmo tempo em que define os deveres e prerrogativas da administração. Então, aqui nós temos os direitos e os deveres, tá ok? Então, essa regulação é essencial para prevenir abusos, promover a transparência e garantir que uma atuação estatal ela esteja em conformidade com os princípios constitucionais. Então, se tiver um excesso do Estado, fala-se em abuso de poder de um agente público, por exemplo, sobre um administrado, ok? E se tiver um excesso por parte também do administrado, ele está ferindo, né, a questão da legislação, o princípio da legalidade, então ele sofre as consequências. Então, todos, administração e administrados, têm os seus deveres, tá? E também têm os seus direitos. Então, além disso, o direito administrativo ele vai desempenhar um papel essencial na conquista dos princípios de eficiência e da economicidade. Então, ao estabelecer regras para a gestão dos recursos públicos, ele contribui para a otimização do uso dos meios estatais, promovendo a racionalização dos processos administrativos e, assim, a busca por soluções mais eficazes para os desafios enfrentados pela administração pública.
Então, olha o quão é importante a questão da criação de regras, estabelecer regras para a questão da gestão. Então, outra faceta relevante é uma função pedagógica do direito administrativo. Então, o direito ele não é apenas regulação do Estado, mas também educa os agentes públicos, que, por sinal, vão ser o braço, né, dessa pessoa, dessa pessoa jurídica de direito público, tá? Então, os agentes públicos, eles também são educados e a sociedade sobre os valores e os princípios que devem nortear a atuação estatal, ok? Porque os agentes públicos, o Estado, ele responde pela ação dos seus agentes públicos. Então, nesse sentido, atua como um instrumento de conscientização e formação cívica, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e o desenvolvimento de uma cultura democrática. Então, no contexto das funções do direito administrativo, destaca-se também o seu papel como um instrumento de controle da administração pública. Então, ao estabelecer mecanismos de fiscalização, ele permite que a sociedade, por meio de órgãos específicos, exerça um controle eficaz sobre as ações do poder público, promovendo a responsabilização e a prevenção de desvios éticos e desvios legais. Então, pessoal, para terminar a parte, né, 1.2, funções do direito administrativo, e a gente pausar essa primeira parte e começar na outra aula, para não estender o tempo, vamos finalizar o seguinte. Então, em resumo, as funções do direito administrativo, elas são multifacetadas e também interconectadas, refletindo a complexidade da relação entre Estado e sociedade. Realmente, se a gente for parar para pensar na real conjuntura do Brasil, nós temos União, nós temos cada estado, nós temos o Distrito Federal e nós temos cada município. Então, olha o como é complexo essa questão do direito administrativo. Então, esse ramo do direito, ele não apenas normatiza, mas também ele busca equilibrar os interesses, promover a justiça e fortalecer os alicerces de uma administração pública comprometida com a promoção do bem-estar coletivo, que é o princípio que também está lá na Constituição. Então, ao longo do curso, exploraremos mais a fundo essas funções, tá? Desvendando os detalhes que permitem a atuação e a importância do direito administrativo na vida cotidiana e na construção de uma sociedade justa e equitativa. Beleza, pessoal? Vamos dar uma continuidade na próxima aula desse capítulo 1, ok? Espero vocês lá.